Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Hoje quem tá no front com a gente é a Ana Cardoso. Eu vou contar melhor quem ela é agora. Tu já tá mostrando ela, Antônio? Não mostra ela, que eu já vou falar dela, mas primeiro eu só vou começar agradecendo o apoio da família Deva Cavana, que tá sempre me dando um trato para eu estar aqui decente, porque, só para te contar, Ana, os primeiros 2 podcasts que nós gravamos, eu vim correndo da rua, tomei um banho e sentei aqui, tá? E aí o meu cabelo, que estava molhado, ele ficou colado na cabeça e eu tava com uma cara de louca e esse ar-condicionado não estava funcionando. Então, os primeiros podcasts, o pessoal que nos assiste, que me perdoe, mas eu tava realmente precisando de ajuda, gritava socorro. E aí veio o socorro. O salão aqui da Zona Sul disse, gente, eu quero apoiar vocês e oferecer, além do apoio, esse serviço. Então, agradecer à família Deva por ter salvado a minha imagem, a minha vida, me trazido integridade, assim, né, para estar aqui. E dizer que a Ana disse que queria ter participado desse negócio. Então foi, desculpa, cagada nossa, de não ter convidado família a Ana Deva, antes. Me joga essa boia também, porque eu também saí de casa. Hoje eu peguei uma base, passei assim, cheguei aqui, parecia um fantasma. Ela é a corredora do início, ela é a corredora e agora eu tô me sentindo assim que eu estou privilegiada aqui, tão arrumada. Mas vamos lá, vamos falar de quem a gente veio falar hoje, que é um super privilégio para mim. Eu pude me conectar à Ana, além do trabalho dela, que eu já sou uma consumidora, vou mostrar para vocês aqui, porque eu já tenho os livros da Ana. Já tinha em casa, eu fui catar hoje para poder estar aqui conversando com ela. Mas, independentemente disso, a gente conseguiu fazer uma conexão além, que foi em função do último lançamento dela, que é o livro Não Jogue Fora um Homem Bom Desses, que é muito legal. Acho que ele é um livro que fala, enfim, nós vamos falar um pouco dele depois, mas ele é um livro que está muito adequado para o momento que a gente está vivendo agora, social e feminino, enfim. Mas para te dar boas-vindas, Ana, e para falar para vocês quem exatamente a Ana é com toda a sua bagagem, eu quero trazer um pouco da apresentação dela, que a Ana é autora de diversos livros, escritora, entre eles o premiado romance que eu receberei, espero logo, A Mulher que Atravessa a Ponte, que ganhou o troféu Açorianos, né, de melhor narrativa em 2024. O Mamãe é Rock, que é conhecido de todo mundo, né, ele foi meio que uma resposta ao Papai é Pop. Foi assim, em 2015... O Marcos lançou, né? O Marcos é meu marido, o Marcos Pianges, ele lançou o livro Papai é Pop. E a gente não imaginava jamais que faria tamanho sucesso. Passado um ano, a editora queria uma continuação. E aí eu mandava textos para o Marcos, às vezes, contando histórias das gurias, e ele falou assim, Ana, vamos fazer um livro misto? Metade com textos teus, metade com textos meus? Falei, tá, escrevi uns textos. Aí o editor, quando ele pegou os textos, ele falou, não, vamos fazer assim, vamos fazer um livro da Ana.
A gente faz o Papai é Pop 2 e faz a Mamãe é Pop. E eu falei, gente, a mamãe não é pop, a mamãe é rock, é outra história. E, É rock and roll a vida da e mãe, né? aí foi isso, e a gente lançou juntos em 2016 esses livros. E os livros, né, já vinha naquele sucesso do Papai é Pop, então os livros eles chegaram em muita gente. E para mim foi sensacional, porque foi, né, um começo já assim, eu fiquei semanas entre os mais vendidos do Brasil, tipo, foi muito legal. E esse tipo de publicação não ganha prêmio por impacto, assim? Então, o mercado editorial, ele muda constantemente e ainda vai mudar muito, né? Agora com inteligência artificial e também com as mídias digitais. Cara, tem tantas coisas que acontecem, que impactam, que é imprevisível eu te dizer, assim, se esse tipo de livro ganha prêmio, livros de crônicas, eles não são. A crônica é um gênero que não necessariamente é muito valorizado. Claro, tem concursos de crônica, tem prêmios para crônicas, mas não são prêmios de destaque. E com relação ao impacto, eu não sei. Eu nem lembro se os livros foram inscritos em muitos prêmios, mas enfim. Porque A gente impactaram, não né? ganhou, mas impactaram, é verdade. Bom, então aqui é escritor então desse best-seller, né, que tá aí, vendeu um monte, e o Guia para Adolescência da Mamãe é Punk, né? Com formação em jornalismo e sociologia, a Ana utiliza a experiência de anos entrevistando pessoas para analisar a sociedade e construir suas histórias. Graças às filhas Anitta e Aurora, hoje com 20 e 13 anos, a maternidade é um tema onipresente na tua obra. Colunista da revista Pais e Filhos, 4 vezes palestrante do TEDx Assistir, achei bárbaro, e responsável por pesquisas de comportamento para grandes marcas no Brasil, a Ana tem na comunicação, o seu superpoder, ministrando oficinas e dando palestras sobre o tema. Então, aqui eu passei um pouco, Ana, mas eu sei que vem mais, tá? Eu sei que a Ana tem toda uma história também de trabalho corporativo, anterior a isso tudo, né? E aí, eu acho bárbaro essa forma como tu traz a tua vida, tuas vivências, da maternidade, do comportamento familiar, informações da sociologia, né? Enfim, da tua formação, e tu faz esse emaranhado para falar de temas que são cotidianos da gente, né? Como é que tu traz isso tudo e mistura? Isso é bárbaro, né? Mostrando uma voz muito própria tua, assim, né? Eu que já li mais de um livro teu, é muito interessante porque a gente enxerga a autora naquilo ali, não é um livro que qualquer pessoa poderia ter escrito, é um livro muito teu, todos eles, né? Os livros que tu escreves. Então a gente quer conhecer a Ana por trás, né? E aí eu quero te perguntar que se tu pudesse te apresentar, não pelo que tu faz, mas pelo que tu sente, como é que seria isso? Eu sinto um prazer absurdo em ouvir histórias. Hoje de manhã eu tinha uma reunião às 8 da manhã, era uma reunião para contratar uma pessoa que eu estou procurando, porque hoje em dia também eu tenho uma empresa, eu sou sócia de uma empresa de palestrantes. E a gente está procurando um pré-vendedor e tá difícil para contratar esse pré-vendedor. E hoje acordei cedo, me arrumei para fazer essa entrevista e a candidata não se conectou, ela mora em Minas. Porém, eu fiquei conversando com outro cara que estava na reunião e ele me falou assim, a gente entrou num papo de Feira do Livro e ele falou assim, nossa, eu tenho muita vivência na Feira do Livro. Olha, foi na época da Feira do Livro que o meu apartamento explodiu e eu acabei mudando de Porto Alegre. Eu falei, não, peraí, agora me conta, já que a candidata não apareceu. E aí a gente ficou 1 hora conversando sobre a explosão do apartamento. Que demais! Eu sou essa pessoa, assim, que eu tenho muita curiosidade por histórias e eu gosto de saber o que aconteceu antes e o que exatamente que aconteceu e o que aquilo impactou e por que a vida da pessoa agora está nesse lugar que tem a ver com aquele acontecimento. Eu tenho muito, assim, um verdadeiro deslumbre, né? Eu fico deslumbrada, assim, com as vidas, com as histórias de vidas das pessoas. Ai, que lindo, Ana. É muito particular, né? E aí quando eu fui estudar sociologia, tem um braço da sociologia que é a sociologia biográfica, que é assim, tu estuda a vida de uma pessoa específica e tu usa esta pessoa específica como como emblemática para todo um fenômeno.
Então a gente costuma dizer que, por exemplo, quando tu tem um espelho, tu quebra o espelho, né? O espelho fica com vários caquinhos. Cada caquinho, ele contém o todo. Tu consegue ver tudo dentro do caquinho. Então, estudar uma pessoa, muitas vezes tu consegue entender fenômenos muito complexos. E que são de massa, assim, que são... E que são de massa, que representam muitas pessoas, né? Por exemplo, esse meu livro recente é um livro sobre um divórcio. Eu sou uma pessoa casada há muito tempo, né? Já tô quase naquele momento, assim, mais tempo casada do que solteira da vida. Mas eu escutei uma história tão interessante de um divórcio que eu pensei, cara, eu vou contar essa história. E ao lançar o livro, as pessoas ficam me escrevendo, nossa, mas como que tu contou a minha Ai, história? olha aí, ó, eles roubaram a minha pergunta, a minha questão, porque eu te falei isso no telefone e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na leitura do teu livro. Eu tenho o livro da Ana aqui, tá? Esse livro é um livro incrível, quem não leu, leia, porque ele é um livro que fala abertamente da vida da mulher pós-divórcio e toda essa jornada que passa pelo sofrimento, pelas verdades em pedra, né, de que depois as coisas são difíceis aqui e ali, que às vezes as coisas não são bem assim, né, a gente ouve muita coisa, tenho histórico, né, eu sou divorciada 2 vezes, e sei do que estou falando, assim, posso te dizer que tu entrou no cerne e te falei isso, né, eu te Sim, escrevi sobre isso, sim. que é impressionante como uma pessoa casada pode, sem a vivência, ter escrito com tamanha exatidão, assim, sobre um assunto que é muito do sentir, assim, é muito de quem atravessa. É difícil explicar muitas vezes. Eu escrevi já sobre esse assunto, te dei um livro, né? Sim. Mas é difícil explicar, às vezes, a sensação que a gente tem num processo desses. Porque é daquele lugar ali. A gente não sabe nem dizer direito a pequenez, Uhum. a forma como as coisas são altos e baixos, né, o gráfico cardíaco desse processo. E tu fizeste isso barbaramente no livro. Então, uma das minhas perguntas que tinha aqui hoje, que era sobre o livro mais pra frente, mas enfim, eu vou adiantar, porque o nosso papo é exatamente isso. Como é que tu te sentiu nesse lugar? Porque um pouco tu vivencia esse papel Uhum. quando escreve, imagino. Sim. Como pessoa que escreve, eu me sinto assim, né? Então te pergunto, como foi estar nesse lugar e de que forma tu vê o impacto que isso gerou nessa comunidade de novas famílias e mulheres separadas? Estar no lugar de contar uma história é um lugar que ao mesmo tempo me fascina, porque eu gosto de ouvir as histórias e eu gosto de contar as histórias, e eu me preocupo muito com a forma de contar a história. Uma história que respeite a história original, mas que seja adaptada para preservar os personagens. E eu acho que tem assim uma responsabilidade social e moral de contar uma história que não é, né, a literatura ela não é para educar ninguém, ela não é, isso não é um manual, não é um guia, não é nada disso. É um livro que vai contar uma história que eventualmente vai tocar as pessoas e pode dar algumas ideias, né? Pro bem e pro mal, tanto que a minha protagonista, ela não é uma pessoa 100% boazinha, né? Ela já abre o livro Ela é 100% contando, humana. ela é 100% humana. Então esse lugar é um lugar assim de curiosidade, empatia e responsabilidade também. Porque eu tenho noção que a forma que eu possa vir a contar uma história pode impactar na vida das outras pessoas. Porque, por exemplo, eu faço uma coisa errada e eu me sinto mal em relação a isso, porque eu aprendi que é errado fazer isso. Mas aí eu leio um livro e tá todo mundo falando desse livro, e nesse livro aquilo é certo. Eu já começo a pensar, não, talvez eu não esteja tão errada assim, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque as pessoas fazem o que elas querem com o que tu escreve, tu não tem controle. Mas eu acho, esse teu livro, que foi uma ficção, eu como leitora, né? Ele tem bem cara de ficção. Apesar dele ser escrito num modelo meio de crônica, porque são pequenos textos, né? Ele é fácil de ler. Sim. Ele é me senti lendo uma ficção, até porque eu sabia que a autora não era nem divorciada. Sim. Então eu sabia que isso aqui era uma história que eu estava contando, enfim, fictícia.
Sim. Mas eu achei bárbaro essa coisa de poder entrar nos lugares escuros Uhum. na ficção, sem ser na vida real. A gente poder visitar alguns sentimentos e algumas vivências e algumas aventuras que a gente pode no livro e nem, não necessariamente na vida. E algumas coisas têm cola na vida, né? Dá Sim. para fazer. Mas outras coisas a gente pode vivenciar só na leitura. Isso é o bárbaro, né, da literatura. Isso é o Sim. bárbaro do E trabalho. assim, Ju, tu já escreveu sobre divórcio, certo? Todo, Certo. todo tema, ele contém em si o seu oposto. Tu não tem como falar de divórcio sem falar de casamento. Então, esse livro é um livro que eu conto um divórcio, mas ele é um livro sobre o casamento. O que é o casamento? O que foi esse casamento? Que sentimentos existiam nesse casamento, né? Como que era o começo? Como que era o meio? Como que ele termina? Então, mesmo casada, eu consigo escrever sobre o divórcio, porque um divórcio contém o casamento em si, né? E de casamento eu entendo. Sim, são quantos anos? Acho que 22, 23, por aí. É Ai, coisa. bastante. É coisa. Vamos lá, assim, ó. Tem o jornalismo e a sociologia na tua base, né? Sim. Eles que te dão esse olhar curioso, imagino, porque o jornalismo tem essa curiosidade da investigação, e daí vem a sociologia para falar de pessoas, né? Que é isso que é esse encantamento. Essa soma com essa lente, né? Tu molda a forma de contar as tuas histórias, Uhum. né? Como é que isso tu faz isso com propósito? De passar alguma coisa Então, quando escreve? eu acho que se a gente coloca esse propósito, essa intencionalidade na literatura, a gente mata a literatura. Mata a arte, né? É. A gente tem que. Tu tem que contar a história pela história. E não, né, com responsabilidade, mas a história pela história. Não é um tratado sociológico, não é uma E reportagem. como é que tu divide isso quando tu traz na tua base o jornalismo e a sociologia? Gente, que difícil, desafiador. Não, Aí agora e eu achei aí, que a minha não, pergunta ficou até e difícil. agora eu vou colocar então um terceiro elemento para ti. Eu acho que o que dá o tempero Pá da de cal. literatura, Ah, não, ela tem que ter assim um arzinho de fofoca, como se tu estivesse contando uma fofoca. E aí eu me balizo nessas duas arestas que eu tenho, que são, né, são as minhas arestas morais e éticas, que é o jornalismo de um lado, de eu ter a responsabilidade, e a sociologia, não é que ela me baliza, é que a sociologia, ela é uma disciplina que ela te ensina a olhar o mundo de uma forma mais ampla, de entender que sim, né, como eu falei, eu gosto dessa sociologia biográfica, que sim, muitas vezes tu contar a história de um personagem, tu tá conseguindo contar a história de toda uma época, né, e de grupos de pessoas. Porém, eu acho que o grande lance da sociologia, que foi o que me fascinou quando eu comecei a estudar, é tu entender que o mundo é muito maior do que o teu mundinho. E que uma coisa que é uma verdade absoluta para ti não é para pessoas próximas e não é para outras realidades e para outras culturas. E como a gente vive hoje em dia num mundo já há muito tempo, acho que desde os anos 90 a gente já fala em globalização. Claro que as culturas se misturam muito mais, né? Eu fico imaginando como era antes, assim, tu ir para um país que simplesmente ninguém falava inglês, ou tu não ou conhecia que nada tu sobre tinha aquilo que porque não tinha o trocar Google, né? moeda. Imagina viajar na Europa e cada país a gente tinha que trocar moeda e falar outra língua. Cara, a vida já foi muito mais complexa e as culturas ficavam de alguma forma mais preservadas. Mas tem coisa que é do humano e tem coisa que é cultural. E a sociologia te ajuda a ver o que é cultural. Que às vezes uma pessoa acha uma coisa, por exemplo, né, se a gente pegar a questão do divórcio. Muitas pessoas que estão lendo o livro falam: olha, eu já morei no interior, ou eu tenho uma amiga que mora no interior, e no interior, quando alguém se separa, uma mulher que se separa, ela muitas vezes é o perigo, né? Nos grupos, Isso não é no na interior. escola. Isso Bom, é isso todo eu tô te lugar. contando que chega em mim. Então, assim, É. eu tenho que ter essa
Eu tenho que ter essa informação para entender. Eu estou contando uma história dentro de uma realidade onde a minha protagonista, que mora numa capital, ela não passa por a minha protagonista não passou por esse tipo de situação. Ninguém julgou ela. Claro, as pessoas falavam: "Poxa, o seu ex-marido era muito maravilhoso, como é que você vai jogar fora um homem bom desses?" Mas assim, meio num tom de piada, né? Não era uma questão para ela, mas para muitas outras mulheres é. E talvez, se essas mulheres lerem esse livro e perceberem: "Poxa, mas a Estela, a protagonista, não se deixava levar por esse tipo de Sabe o que eu pensei quando eu sentimento." li? Eu pensei, a Estela, ela mora em São Paulo. Não, ela mora. Sabe aquela coisa Aham, de tu pensar, ela, não, eu mas sei que ela ela poderia, né? Mas ela ela poderia. poderia. É. Porque ela tem uma cabeça muito Muito aberta e ela. aberto, o casal né? Eu É, achei que todo o é, contexto, assim, é. te coloca num outro ambiente, assim, não... E aí eu penso, de repente, tem uma mulher que tá ali, que não é mais convidada para as festinhas do colégio, porque ela se separou. De repente ela lê esse livro e pensa assim: "Gente, mas eu não vou me sentir mal, não é tão errado assim se separar, e a vida continua e eu posso ver isso com leveza. Eu não preciso me sentir uma pária por estar fazendo algo, né, Ju, que é tão comum hoje." De acordo com o IBGE, a cada 100 casamentos registrados em cartório, hoje no Brasil, são registrados, né, para cada 100, são registrados 47 divórcios. É É muito muito comum. comum para ser tratado como um tema que é melhor a gente não falar sobre, né? Tu Vamos te dá conta falar. dessa, que esse livro conversou e que teve esse impacto? Ou te assustou? Te assustou um pouco, né? Eu me assusto quando as pessoas me escrevem, isso tem acontecido todos os dias, de falar: "Nossa, me identifiquei demais", ou "Estou muito tocada", e pessoas casadas também lendo e identificando Do questões casamento e dele. querendo Hum. conversar e falar: "Não, estou muito mexida com esse livro." Eu penso: "Gente, era um livro que era para ser puro entretenimento, na verdade, né?" Mas eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que isso realmente abre as conversas, né? E às vezes, assim, os casamentos, gente, quem é casado sabe que nenhum casamento é um mar de rosas, né? Se fosse, não tinha tanto divórcio, inclusive. As pessoas têm dias bons, fases boas, dias ruins, fases ruins. É um livro contado do ponto de vista da mulher. Até as pessoas me cobravam: "Ah, mas tem que conversar com ele também, contar o lado dele." Eu falei assim: "Não, gente, não é uma reportagem. Não é um processo. É um livro contado a partir do ponto de vista de uma mulher." É, E aí. Ai, esqueci que eu tava falando. Eu tava falando um pouco do impacto, que foi a minha pergunta de como é que tu percebia o impacto Ah, nas tá. Eu pessoas, ia né, lá falar do dos, Ciro. dos casados, né? Então, assim, o livro, como ele é um raio-x de um casamento específico. Isso é névoa, aquilo. Tu viu que ela teve igual, né? Hã? Eu tenho essa névoa, eu tive várias, né? Então, Ah, normal, isso né, é gente? tipo, Eu sou de 77, eu tô nessa né, fase. a gente tá, a gente E- tá. Então, mas como o livro ele fala do casamento também, para chegar no divórcio, tem várias situações ali. Eu vou dar um exemplo só que eu acho que é bem importante. Ela se sentia muito sozinha no casamento, essa personagem. Então, essa solidão, ela mexe com a pessoa, né? Então, tem muita gente casada e que tá bem, que não pretende se separar. E tem casais que estão lendo livro e falando assim: "Caramba, poxa, olha, ela estava se sentindo sozinha." E aí, homens se questionando: "Será que às vezes eu não sou insensível a essa solidão, né, da minha esposa?" E mulheres falando: "Poxa, aquele capítulo." Tem um capítulo que eu gosto muito de um conceito que se chama falsa simetria. Falsa simetria é assim: por que, né, hoje em dia as pessoas trabalham muito em casa, né? Então, tem um casal trabalhando em casa. Por que interromper a mulher enquanto ela está trabalhando é mais normal, né? Por que se grita mais mãe, mãe do que pai? Por que às vezes um homem que está trabalhando em casa, ele não pode ser interrompido, ou quando ele é interrompido, ele pode ficar brabo? Enquanto que a mulher é interrompida o tempo todo, e a gente tem que retomar o pensamento do lugar que a gente parou. É, a gente precisa questionar isso,
Porque a gente não vai render igual se a gente for mais interrompida. Por que a gente não pode botar no modo foco dos nossos aparelhos e simplesmente não responder o WhatsApp, não responder mensagem enquanto a gente está trabalhando, a gente está produzindo? Por que a gente tem que estar sempre disponível para responder? Gente, que coisa maravilhosa, né? Então são questões, assim, isso são questões que são muito simples, mas que drenam muita energia. E falo do meu lugar, né? Da energia feminina. Claro que também homens que se colocarem 24 horas por dia disponíveis para ficarem respondendo mensagens não vão conseguir trabalhar direito. Eu quero entrar no assunto da tua marca, mas preciso te perguntar, dentro ainda desse livro, desse último lançamento, de que forma isso impactou dentro de casa? Vocês, as filhas e o pai, o marido. Talvez a minha família tenha sido não os meus primeiros leitores, porque eu tenho, assim, né? As pessoas que primeiro eu mostro são outros escritores, porque eu quero opinião de ritmo, de narrativa, se tem alguma incoerência, se tem alguma coisa que às vezes eu naturalizei, mas a coisa é forte demais, né? Pequenas violências, algumas coisas assim, porque às vezes tu tá tão ali ensimesmado ali, ou tão preso naquela história que tu nem percebe que uma coisa que tu escreve não é legal, né? Por exemplo, tu vai contar uma história, um personagem que bebeu e dirigiu. Porque tu sabe que aconteceu desse jeito. Mas aí isso tu não precisa colocar no livro desse jeito, porque isso desse jeito é um crime, né? E tu colocar um crime no livro e nem comentar nada a respeito, aí vem o meu senso moral, entendeu? Não, o livro não é todo certinho, todo asséptico, todo limpinho, porque não teria graça nenhuma, inclusive, né? Não, e a Mas arte, a arte trata isso, exatamente, né? a arte permite isso. Mas a gente precisa de segundas opiniões, né? Então, assim, os meus primeiros leitores não foram a família. Eu deixei para a família ler quando o livro chegou físico. Tipo, Inclusive Marcos. inclusive o É. Marcos. E como foi para ele ler um livro sobre divórcio? Uma É que divorciada ele. com Não, tantas aventuras. é que ele conhece todos os personagens, né? Então, assim, não vou entrar. Sim, eles são inspirações. São Sim. inspirados em histórias, né? Então a gente discutiu vários casos, porque o livro ele tem uma história principal, mas quando eu tava escrevendo esse livro, sabe quando a gente fica monotemática? Não acontece contigo. Às vezes tu tá trabalhando num negócio e daí parece que tu só fala daquilo e todo mundo só vem falar daquilo. Tipo uma grávida que sai na rua e só vê grávidas. Então eu estava muito dentro deste assunto, né? Eu tive um caso muito próximo de divórcio na família. Uma pessoa que ficou muito mal, uma cunhada minha. E aí eu até, sabe, quando eu escrevi esse livro, eu pensei, cara, eu tô escrevendo para pessoas como ela, que estão muito chateadas e estão muito presas nisso. E que eu realmente torço do fundo do meu coração que ela supere isso e viva novas aventuras em outras vidas, outras possibilidades, né? E aí, então, durante esse processo, era tanta gente se separando em volta que a gente ficava conversando sobre esses divórcios. Então, para o Marcos não teve nenhuma surpresa. É claro que, eventualmente, poxa, ele fala de família, aí vai lá a esposa dele, fala de divórcio, mas é que são coisas diferentes, né? Eu escrevo ficção, então eu, Ana, escritora, não tem nada a ver né, com o trabalho dele, por exemplo, na internet. Tipo, são coisas distintas, a gente não Sim, é que a ele fez um mesma trabalho pessoa. de outro propósito, né? De parentalidade e que é muito valioso, é muito importante. Mas o meu livro é ficção, como A Mulher que Atravessa a Ponte é ficção. Então, assim, né? Enfim, um casal são duas pessoas, e cada pessoa tem o seu trabalho, né? E Ana, me diz uma coisa. Tu começou a vida, tu jornalista, depois sociologia, né? Aham. Depois o Mestrado, jornalismo. em Isso. sociologia. E tu chegou a trabalhar na RBS por Sim, um tempo. Então, tu já sim, chegou a trabalhar em corporativo, para uma marca, enfim, sim. né? Em que momento tu recebeu esse chamado para escrita, que tu viu que o negócio era tu construir a tua própria história, tu como escritora e não mais servir a um CNPJ, enfim, e a um propósito diferente, né? Que no caso era o jornalismo, tu trabalhou no marketing, né? Queria que tu Aham, falasse um pouco disso, porque tu teve uma fase da sim. tua vida que tu foi executiva, Uhum. né? Deixa eu pensar.
Eu acho que eu comecei a trabalhar com pesquisa de tendências antes dessa minha experiência em Porto Alegre no marketing, porque eu tinha terminado o mestrado em sociologia, então eu já fazia pesquisas. Muito antes das pessoas trabalharem remota, eu já trabalhava remota. Com duas crianças pequenas, às vezes e sem família por perto, porque eu morava em Porto Alegre, mas eu não tinha nem assim, nenhum primo distante, a gente não tinha família aqui. É, a gente faz contas o tempo todo, né? Tu pensa assim, eu, eu quero trabalhar, eu quero ter a minha profissão, mas ao mesmo tempo, das 6 da tarde, tu tem uma reunião e tu tem que buscar filho na escola e tu começa a entrar em pânico, né? Então, assim, foram. Eu sou super a favor do trabalho formal. Eu acho assim que é maravilhoso uma pessoa poder tirar férias, né? E Um um plano de carreira e privilégio tudo poder mais. sair de casa quem é mãe. Eu tenho Exato, certeza que tá falando assim, exato. poder pegar o carro e sair de casa é férias É, quando se tem filho pequeno, né? exatamente. Para Então, trabalhar, assim, mesmo que seja para trabalhar. eu não acho que trabalhar de casa e sempre com os filhos em volta Tem é glamour. sempre. Não, glamour não tem nenhum, né? É um privilégio, às vezes né? Porque seu filho tá doente, tu pode cuidar e tu não vai te quebrar no trabalho por causa disso, né? Tu vai dar um jeito. Todos demos esse jeito na pandemia, afinal. É, mas eu não sei assim em que momento. Eu acho que talvez como eu tenho muito isso de querer escrever as coisas do meu jeito, não necessariamente o meu jeito ele serve para uma agência ou, né? É assim, é uma liberdade criativa que só quando tu trabalha para ti mesmo que tu vai ter, né? E essa escolha, porque daí tu precisou sair do mercado formal Sim. e assumir esse risco, E aí essa eu aventura. fiquei trabalhando com pesquisa, eu viajava, e eu acompanhava pessoas, e eu contava sobre o dia a dia de pessoas para falar de moda e tal. E quando eu entregava esses relatórios, essas pesquisas, eu sempre ouvia: Nossa, Ana, tu tem que escrever livros, porque eu li isso daqui como se fosse um romance, era tipo um relatório. Então eu sempre tive muito prazer em escrever com detalhes e com opinião. E esses feedbacks vieram Esses feedbacks para te vieram. suportar nessa mudança. Sim, sim. Claro que também houve um período de transição que era. Eu comecei a escrever na internet. Quando eu me mudei de Florianópolis, eu nasci em Curitiba, morei em Florianópolis e vim morar em Porto Alegre. Então, assim, quando eu me mudei de Florianópolis para cá, várias coisas me chamavam muito a atenção, né? Como, por exemplo, às vezes a gente vê alguém que não mora no Brasil e vem morar no Brasil, parece que a pessoa tem umas coisas tão interessantes para falar, porque pra gente já tá tudo naturalizado, e para as pessoas, meu Deus, vocês comem farofa todo dia, isso é muito bom. E a gente come farofa, a gente nem sabe que é bom, tipo, né? Então, assim, quando tu muda o teu território, isso aguça muito o teu olhar, porque tu percebe as diferenças. E para escrever é muito bom. E aí eu comecei a escrever um blog há muitos anos, no qual eu escrevia coisas que eu achava que eu não poderia falar. Porque eu percebia, assim, os machismos que eu me deparei aqui. E eu pensava, gente, eu amo o Rio Grande do Sul, tipo, eu amei, assim, né? No começo estranhei, mas logo me apaixonei completamente. Sinto falta de morar aqui, mas tinha umas coisas que eu não me conformava e não adiantava eu comentar com as pessoas, porque eu era a única pessoa de fora, então ninguém entendia, nem sabia do que eu estava falando. Então eu escrevia. E aí, quando eu fui escrever o primeiro livro, né, mesmo trabalhando com outras coisas, o editor ele me deu uma stalkeada, ele leu tudo que eu já tinha escrito na internet. E ele falou, pô, Ana, tipo, ele meio que já sabia muitas coisas. Eu falei, poxa, tu me stalkeou. Ele falou, não, cara, tu escreve muito bem, tu tem que escrever livros, mas eu não vamos aproveitar o que tu já fez, eu quero que tu escreva coisas novas. Pois é, eu que li um livro mais antigo, né? E Aham, depois li esse novo, a Ana mudou o sim, estilo. sim. Tem uma coisa no teu texto que é ironia, assim, que tem uma brincadeira, tem um negócio meio comédia misturado, mais forte, mesmo no momento de um papo Mais mais duro. pesado, É, e tu faz essa quebra. Isso aconteceu no tempo, porque esse é o estilo, imagino, teu, né? Que Uhum. veio se construindo, enfim, a mistura de todo o teu conhecimento
humanos e sociológico, né, enfim, com até a evolução natural da escrita, que a gente sabe que vai mudando, né? A gente vai ficando melhor nisso conforme vai Sim, escrevendo mais. sim. Nesse processo, eu te pergunto assim, quando é que tu sentiu que tu encontrou tua voz? Em qual desses livros, qual dessas publicações que tu acha assim, cara, aqui eu tô falando, me encontrei assim, tô falando a linguagem que eu. Ou isso aconteceu em todos? Tu te sente agora achada na escrita, encontrada? Eu acho que eu me reconheço em todos, né? Porque afinal escrever um livro é um processo denso, tu relê o texto milhares de vezes, tu aprova, desaprova coisas e passa e vai para revisão. Então, é, eu me enxergo em todos os meus livros, mas eu acho que o último livro em especial, eu tô falando de um contexto que eu conheço muito bem, né? E de um ambiente que é um ambiente muito semelhante ao meu. Então é um lugar que eu estou mais à vontade. Por exemplo, A Mulher que Atravessa a Ponte, eu conto uma história de uma faxineira. É uma realidade de vida muito diferente da minha. Uma pessoa que nasceu e viveu a vida toda. Agora ela se mudou, mora aqui na Zona Sul, mas Ela existe. ela existe. Ela é a tua inspiração. Ela é minha inspiração. Ela cresceu, passou 45, 40, sei lá quantos anos, quase 50 anos na Ilha da Pintada. E sempre, a casa dela sempre alagou. Então, ela sempre teve que sair de casa, mais ou menos, principalmente em setembro, que é uma época que costumava chover mais. Como ela era uma protagonista narradora, eu tinha que usar uma linguagem muito próxima à dela, mas que não é a minha linguagem. Então, assim, era um desafio de linguagem escrever este personagem. Esta personagem do Não Jogue Fora um Homem Bom Desses é uma pessoa que cresceu na mesma região que eu, que tem uma vivência parecida com a minha, Que que poderia ser tu. circula nos mesmos lugares que eu e que poderia, não poderia, porque a gente tem personalidades muito diferentes, mas foi muito mais fácil. E eu acho que aí eu fiquei mais à vontade. Então as pessoas falam: puxa, eu noto um salto na tua escrita do livro anterior para esse. E Eu eu não li esse do penso, meio, eu porque li eu do outro, tava mas eu mais à achei vontade no bárbaro, assim, essa texto. coisa de tu conseguiu brincar, dava pra ver que tu tava te divertindo fazendo. Sim, mas isso da ironia, né? Eu até não sei nem se isso é bom, gente. Eu sou essa pessoa tragicômica. Assim, eu nunca consigo ficar 100% triste. Mas também não fico 100% feliz, porque eu sou virginiana, então tenho um olhar meio crítico sobre as coisas. Mas mesmo quando eu vou contar uma história muito triste, eu procuro fazer uma gracinha. E quando eu escrevi A Mamãe é Rock, eu pensei muito nas mães, que é um número gigante, né? Antes, quando a gente não falava em maternidade real, a gente não tinha nem noção do quanto tem mulheres que, logo que têm os seus filhos, passam por todas as crises possíveis e imagináveis, né? Seja desde um baby blues, que é uma depressão muito sutil, né? Tem mulheres que têm que ser medicadas, internadas, e tem mulheres que ficam deprimidas, muitos casamentos acabam. Então, assim, cara, eu tenho uma filha de 20 anos, a Anitta. Quando eu tive a Anitta, eu nunca tinha ouvido falar nisso. O máximo que se ouvia era, talvez algumas mulheres desenvolvem eclâmpsia, que é quando tu fica com pressão alta durante a gestação, e aí eventualmente a criança nasce, tu não consegue se vincular com a criança, porque tu tá com um quadro hormonal ou diabético, sei lá. Era a única coisa que eu tinha ouvido falar. Eu nunca tinha uma mulher falado assim: quando a gente tá grávida, todas as atenções são pra gente, a criança nasce, você tem que cuidar da criança e ninguém mais, tipo, cara, tu vira um ser Jogada com amamentador, aquela camiseta molhada. com aquele cheiro de leite. Ninguém me falou isso. Então, assim, o meu primeiro livro eu escrevi justamente para essas mulheres, mas eu não queria fazer um livro dramático. Eu queria fazer um livro que a mulher lesse, se identificasse, risse e pensasse: cara, é isso, maternidade é isso, mas vai melhorando, né? Sim. Ou tipo, cara, tem coisas que são maravilhosas, que se eu não fosse mãe jamais poderia estar vivendo isso. Então eu acho que cada livro também
São momentos, né? Eles são pensados para públicos diferentes. Esse livro, eu acho que é um livro muito feminino, né? Muito. Não jogue fora um homem bom desse. Acho até que se homens lerem, eles vão ficar brabinhos. Eu Em acho, algum termo. então, eu achava que eles iam ficar brabinhos, mas eu tenho um irmão que ele é muito assim, vamos dizer, tudo ele acha que eu tô exagerando, que eu sou feminista demais, que eu tô exagerando, que eu pego muito pesado, que ele não pode falar nada. E ele leu o livro. Assim que chegou, ele leu em um dia e ele me escreveu: Ana, eu adorei teu livro. É o melhor até agora. Ai, que Eu legal. pensei, Eu digo mesmo, tá? Tu Mas vê. é que por isso que eu quero dar pod, porque então. tá me faltando aí repertório, mas eu achei impressionante. E aí eu te pergunto assim, Ana, muito do teu repertório, e aí eu vou falar de vocês também como família, ele vem de um conteúdo, de um recurso interno, né? Ele é um recurso familiar ali. Vocês trazem muito. A Anitta, por exemplo, tu falou agora, eu tenho uma filha de 20 anos. Todo mundo sabe Sim, da Anitta, sim. né? É um nome que eu acho que foi muito trabalhado ela. E eu te pergunto, quando vocês têm a vida assim, na qual tu usa o conteúdo, e eu te falo isso porque eu sei um pouco em função de ter usado a minha vida como conteúdo também, né? Mas ela ser, de certa forma, conteúdo, e a marca de vocês é construída em cima disso, de uma marca, de uma questão toda de um recurso familiar, da vivência de parental, da questão tua como mulher, como escritora, do Pianges como comunicador. Em algum momento tu sentiu medo da exposição? Ou te sentiu exposta? Em algum momento isso foi uma questão? Acho que no começo, quando o Marcos lançou o Papai é Pop, eu fiquei um pouco assustada. Porque é muito estranho, tipo, tu sair na rua e as pessoas saberem muitas coisas A teu respeito. íntimas Assim, íntimas, né? da sua vida, né? E às vezes as pessoas me perguntam umas coisas e é engraçado que quando tu vira um contador de história, não que a gente minta, mas às vezes a gente conta histórias e muda histórias até para preservar as fontes. E as pessoas vêm me perguntar de coisas que eu não lembro, e eu não lembro nem se, por exemplo, logo que a gente mudou para Porto Alegre, a gente morava num apartamento que era muito, e tava muito quente, muito, muito quente, né? Quem é colorado vai lembrar 2006. Teve um verão que eu não acreditava, assim, que eu saía na rua, que eu achava que eu ia desmaiar. E aí a gente tinha uma banheira na nossa casa. Tinha um banheiro só no apartamento e tinha uma banheira bem grande. E a gente enchia aquela banheira e botava gelo para se refrescar. Em algum momento eu acho que a gente também comprava aquelas piscininhas de plástico e colocava na sala para Anitta brincar, ela era pequena. E às vezes as pessoas me perguntam: lembra aquela vez que vocês montaram uma piscina de plástico na sala? E eu penso, mas o chão era de madeira. Será que a gente fez mesmo isso? Mas, tipo, deve estar escrito em algum lugar, porque sempre as pessoas vêm me perguntar. Então, assim. Sim, de ter gente que às vezes sabe mais da tua história. Mas, exato, eu não sei se isso ainda mais em mesmo. época de pré-menopausa, né? Que a gente começa a não lembrar das coisas. Mas assim, me assustou um pouquinho, mas eu lembro que uma vez eu assisti um TED Talk de uma mulher, que agora eu não vou lembrar o nome, era Lizzie alguma coisa. E o título era A Pessoa Mais Feia do Mundo. E eu conheci ela em Austin, acho que foi em 2015. Era uma mulher muito pequenininha, com diversos problemas de saúde, com diversas deformidades. E ela contava a história dela, assim, ela era muito amada pela família, mas na escola ela sofria bullying e coisas horríveis começaram a chegar nela, que ela não sabia, que as pessoas achavam ela tão feia, o jeito que as pessoas falavam dela pelas costas, e que aquilo começou a magoar muito, 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 né? E a gente sabe o que o bullying causa em qualquer pessoa, né? Não só numa pessoa que eventualmente já tem que lidar com tantas questões de saúde. E a reação que ela teve a isso foi o oposto do que se imagina. Ao invés de ela se fechar, não querer mais ir para aula, não querer trabalhar, não querer nada, ela fez o contrário. Ela falou assim: as pessoas estão falando de mim, mas eu não vou deixá-las falarem isso de mim, porque isso não é verdade. Eu vou contar a minha história, eu vou falar de mim. E ela começou um canal no YouTube. E ela começou a contar do dia dela, o que ela fazia. Ela já devia ter uns 20 anos nisso, já devia estar na faculdade. O que ela fazia, mostrar a família dela.
E num primeiro momento as pessoas xingando, seu monstro, não sei o quê. Mas a coisa foi virando, o jogo virou. E ela começou a ter hordas de pessoas apaixonadas por ela, as fãs dela, e ela super engraçada, super envolvente, assim, uma boa contadora de histórias. E aí eu pensei, é isso, né? Se a gente se sente exposto e a gente não tem controle do que vão falar, cara, hoje em dia, com a internet, todo mundo pode ser o narrador da sua própria vida. Eu posso mostrar para as pessoas o que eu quiser. Eu não tenho que ficar sentadinha, né? Ouvindo julgamentos e ouvindo as pessoas falarem de mim. Eu posso sim pegar um microfone, vir aqui e falar o que eu quiser e mostrar quem eu sou, né? Quem eu sou nesse momento. Não, só que eu tô te ouvindo falar e pensando, a vida do escritor é tão generosa, né? Porque a gente oferece, de alguma, principalmente tu que tem isso como profissão hoje, né? Como uma das tuas profissões mais fortes. É, é tão generoso quando tu entrega tanto o que tu sente, o que tu pensa e os ambientes que te fascinam, quanto quando tu entrega coisas tuas, né? Coisas familiares, enfim. E como a gente estava falando, que está no repertório de vocês, porque vocês trouxeram a vida de vocês também à tona, à tua, né? Eu te pergunto assim, de que forma a maternidade das meninas, de que forma elas fizeram parte desse teu processo criativo? Porque elas trazem os filhos, e essa nossa geração aí de filhos é bárbara, né? Porque eles trouxeram pra gente uma forma nova de olhar o mundo, completamente diferente. Nós já somos uma geração de transição, nós, né? Sim, Então eles já são outra. Nós somos a transição. A gente que está no caminho do meio, que fica entre o que é no sim. passado e de que forma a maternidade das meninas transformou a tua marca, né? A tua marca no mundo, a tua marca pessoal no mundo, que hoje traz muito elas, traz muito esse valor, né? Eu acho que ele é muito pilar no teu trabalho. Até para escrever sobre ficção de uma coisa que não é a tua realidade, mas que tu consegue sentir, pisar nesse terreno e desbravar ele com tanto talento, né? Então, o que as meninas te trazem? Elas me trazem muita inspiração e tem uma coisa que até tá no na Mamãe é Rock, assim, que eu coloquei ali, que para mim é muito sério, assim. Quando a gente tem filhos, a gente quer que eles tenham orgulho da gente, né? Parece que quando tu tá perto dos teus filhos, tu veste uma capa, assim, tu fica com superpoderes, porque tu tem que performar algo que os teus filhos olhem para ti com admiração. Claro que a gente vai falhar milhares de vezes nisso. Sim. Mas ter filhos, no meu caso, né, ter as minhas filhas, me faz ter mais gana, sabe? De fazer coisas. Olha, eu tô fazendo muitos lançamentos e cada lançamento, por mais que seja uma delícia, né? Tipo, o lançamento parece uma festa, É uma delícia. né? São muitas conversas, mas cada lançamento dá um trabalho do cão, porque eu tenho que fazer listas de pessoas, convidar todas as pessoas, ver os detalhes. Eu tenho viajado muito, eu tô há meses viajando, assim, eu não lembro se eu dormi 2 noites seguidas na minha casa nos últimos 2 meses, e até dezembro não vou dormir 2 noites seguidas na minha casa. Então, assim, tudo isso é extremamente cansativo. Mas, se eu não fizer, e se eu só deixar a vida passar? Eu vou me arrepender depois, né? Então, eu acho que ter filhos também é isso. Às vezes tu faz até para dar um exemplo, sabe? De que às vezes tu conquista coisas, mas essas coisas são difíceis e que tu tem que te dedicar. E claro, também, né? Tem perrengue pra caramba na maternidade e como toda dificuldade da vida, os perrengues eles nos inspiram, né, Ju? Ou se tu não tivesse Fortalece. passado pelos teus perrengues, os teus divórcios, porque não tem divórcio que é 100% bom, né? Não, não Tem livramento. nada, né? Isso sabe, tem, mas que tem perrengue também. sabe que a minha filha fez a prova do Enem e a gente estava conversando sobre isso. Eu corro, né? E a história da corrida ensina muito essa questão do processo, né? Ninguém acorda e sai correndo 21 quilômetros ou 42. A gente acorda e tu começa o primeiro dia, tu corre com a língua de fora, 2. Aí tu corre 5, daí tu corre, daí vai evoluindo muito, muito devagar. É um processo. Tu precisa passar pelo 2 para chegar no 3, tu precisa. É assim que é, Sim. né? E ontem a gente estava falando sobre as provas, porque ela tá com a sensação de que
falta muito aprendizado para ela poder fazer a prova que ela precisa para passar no que ela quer, né? Enfim, eu falei, processo, filha, né? E eu acho que a vida é muito isso, né? A vida é processo, é a gente poder fazer esse caminho sabendo que tem a parte ardida da coisa. E eu vejo tu falando e tem muito a ver com o que as meninas estão enxergando, de ver a mãe fazendo o processo para que aquilo dê certo. E o processo envolve sim ausência, envolve sim dor, envolve cansaço, exaustão, envolve eventualmente elas não terem aquilo que elas desejavam de ti naquele momento, ou tu não conseguir entregar aquilo que tu gostaria tanto. Sim. Né, naquele momento. Então, uma das minhas perguntas para ti é como é que eu tô te acompanhando nos últimos 2 meses em função do teu lançamento, mais de perto, em função de ter sido também uma das privilegiadas a ler teu livro primeiro. E como é que tu tá fazendo para equilibrar a tua vida? Porque tem marido nessa história, tem as 2 meninas, uma delas ambas adolescentes, né? Uma mais para fim, outra mais, uma jovem adulta. Uma jovem adulta de 20 anos está aqui em Porto Alegre comigo agora. Como é que tu tá fazendo e, na verdade, como é que tu faz? Porque a tua vida, ela é um pouco itinerante. Sim. Essa é a tua marca, de certa forma, né? A marca que tu escolheu no mundo, né? Que é andar, andarilha, assim, né? Tô cansada. Palestrante e fazendo lançamento, turnês de lançamento de livro. A gente viaja muito, né? Esse ano já fui pro Japão, pra Islândia, pra Europa, pra onde mais? Deixa eu pensar. Agora, essa semana, eu vou pra Argentina. Então, assim, para além de viajar no Brasil muito, eu tenho viajado muito pelo mundo também. E é extremamente fascinante, mas cansativo em igual medida para uma mulher no climatério. Tem que levar em consideração, porque isso, gente, dá vontade de deitar no chão. Não, é porque a gente... Dá vontade de deitar no chão, né? Se tu pega um voo longo, tu precisa se recuperar depois, que é um negócio que antigamente... viaja 12 horas, chega e sai caminhando 30 mil passos. Mas hoje em dia eu não consigo mais. Esse é o que me ocorre. Mas com relação às meninas, elas são muito dedicadas à escola e à faculdade. Elas gostam muito, muito de estudar. Então, talvez tenha sido trauma da primeira infância de ambas, nas quais a gente levava elas muito para viajar por causa de lançamento de livro. E elas perdiam muita aula. E aí tinham dificuldade para fazer trabalho em grupo, porque as pessoas não queriam, às vezes, fazer trabalho com elas, porque a gente ficava viajando muito. Né? Uma pessoa que está sempre viajando, por que tu vai botar no teu grupo se no dia de apresentar a pessoa vai sumir, não vai estar, né? Então, elas são muito dedicadas à escola. E a gente, né, às vezes propõe. Tu quer viajar comigo pro meu lançamento ou não? A mais nova de 13 anos é sempre não. Ela não viaja nem em feriado para Florianópolis para ver a avó, porque ela sempre quer ficar estudando. E ela enche uma mesa assim, ó, de caderno e fica estudando. Então, assim, cada um com as suas prioridades, né? A mãe adora ver uma cena dessa. Assim, né? Ruim não é, mas às vezes eu acho que falta até um pouco de equilíbrio. Mas agora, os hormônios da adolescência, esse equilíbrio vai chegar já. Vai. Já tá chegando. Daí tu vai ter que buscar com uma... Entendeu? Aquela cordinha, porque eles dão uma perdida. Não quer ler um livro? Vamos na biblioteca. Mas é isso, assim, tudo passa pelo... A gente procura equilibrar. Eu entendo que talvez tem períodos que eu acabo me distanciando de casa, mas são períodos específicos, né? E acho que para elas isso é muito claro. Quando tu tem uma relação de confiança, as pessoas entendem que às vezes uma ausência não é, né, um abandono. É uma ausência justificada. É uma ausência temporária. Sim. E quando tu pensa assim, tu trouxe um pouco da questão de quando tu constrói tuas coisas, tem um pouco desse orgulho de poder ser essa mãe que ela se orgulhe, né? Tem um pouco desse propósito. Que marca que tu gostaria de deixar para elas, assim, da mãe delas, na vida, no mundo? Eu não sou uma pessoa controladora. Então, eu gostaria de deixar essa marca de uma presença, confiança, mas ao mesmo tempo sem um microgerenciamento constante. Sabe? Que às vezes tu não precisa
ter uma pessoa te controlando o tempo todo para tu fazer, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito automotivada e que me autogerencio. E eu procuro ensinar isso para elas. Né? Tem gente que fica muito dependente do olhar da mãe, do olhar do pai, carrega isso para a vida e depois não vai ao trabalhar, se o chefe não está cobrando o tempo todo, a pessoa se sente desprestigiada, mas cada vez Isso é mais. tão legal que você está falando, porque eu fico pensando quem lê os livros, né? Dá a impressão de serem aqueles pais super atentos, super, né? E dá para ser presente e atento e ao mesmo tempo promover a autonomia e a liberdade. Sim. Dá para fazer essas duas coisas, elas não são antagônicas. Sim. Apesar de parecer, né? Porque quando tu vê um livro sobre em que envolve os filhos, sobre parentalidade, e eu vou colocar que os meus, de certa forma, permearam isso, porque eu falei de divórcio, falei de família, falei de parentalidade junto, Sim. né? Quando a gente trata disso, parece que aquilo é tudo, e quando a gente fala que aquilo é tudo, parece que aquilo é toda a tua vida, toda a tua concentração, e não. Muita gente se surpreende, e os meus filhos talvez pudessem falar, diriam isso, né? Que eles são mais livres, porque eu sou essa pessoa também que dá autonomia, eu não sou a mãe aquela que fica olhando exatamente tudo que está acontecendo com eles, né? E eu percebo, tu falando isso, que vocês são pais que viajam muito, que têm vidas próprias, né? Com marcas muito fortes, pessoais. Sim. Né? E que as meninas, assim como tem essa presença de olhar de vocês, não necessariamente elas vão ter o tempo todo sendo direcionadas, né? Ou tendo a direção por parte de vocês, assim. Sim. A conquista dessa autonomia, porque ela é necessária até para que vocês realizem o que vocês estão realizando. Eu gosto muito da educação pelo exemplo. Então, assim, a minha mãe tá com 77 anos, ela, né, a minha velhinha, ela é saudável e tal. Ela mora onde? Em Curitiba. Em Curitiba. Eu visito ela todos os dias, eu passo lá, dou um oizinho, né? Agora ela assumiu a guarda, porque ela tá direto na minha casa, mas ela mora perto de mim, né? Dizem que as famílias, os descendentes de italianos sempre moram a, tipo, 1 quilômetro, né? Tem um raio, assim. E, enfim, eu moro perto dela hoje em dia, eu passei 20 anos morando em outra cidade, mas agora eu moro perto dela. E às vezes as minhas filhas me questionam, por que tu vai todo dia na casa da vovó? Por que tu tem que ir na casa da vovó? E eu falo, acho que é só pra pegar pão, porque a minha mãe faz pão. Eu falo assim, não, é que pra ela faz muita diferença. Então, eu não falo, mas é como, cara, eu quero ser tratada assim também quando eu for mais velha, né? Eu quero que as minhas filhas passem, nem que seja pra me dar um oizinho, sabe? E não é uma coisa que tu fala. Olha, quando eu ficar velha, eu quero que tu passe, que tu me dê atenção. Isso não tem valor nenhum. Talvez, quando eu estiver velha e elas forem adultas, elas pensem, como que se trata, né, uma mãe, uma vozinha? Visitando, passando todo dia, levando no médico. A gente gosta de educar pelo exemplo. E nesse sentido, mostrar que a vida, sim, tem essas ausências, essas viagens, mas que isso pode ser legal. Gosto também de transformar as coisas em coisas legais, né? Trazer um presentinho, contar histórias dos lugares, eventualmente fazer uma chamada de vídeo, mas eu não sou a pessoa que fica o tempo todo fazendo chamada de vídeo. Se eu tô num lugar, eu tô no lugar, sabe? Eu não gosto de estar aqui respondendo mensagem de outro assunto. Acho que a gente tem que muito do nosso cansaço mental dessa época que a gente está vivendo é isso, né? Parece que a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou a pessoa que não responde o WhatsApp. Então, assim, se eu tô viajando, eu falo, combino os horários para falar com as minhas filhas, mas o resto eu desencano. Eu delego para minha mãe, eu delego para outra pessoa, né? Se tá com o Marcos, tá com o Marcos, eu nem me preocupo. E eu não fico, eu desocupo a minha cabeça. Eu não passo o dia inteiro querendo pensar, mas o que tá fazendo? Será que tá bem? Mas será que, sabe, tipo, porque eu não consigo mesmo. E agora muito menos, né? Com toda essa situação agora eu tô meio tentando ter um hiperfoco, mas mesmo o hiperfoco tá difícil. Não, outro dia eu tava dirigindo e me pediram, tava no carro, enfim, com as crianças, e eles me pediram para ver uma coisa enquanto eu tava dirigindo, e aí eu falei,
Não me pede duas coisas ao mesmo tempo que eu não tô conseguindo agora. Mas tu é mulher, mulher consegue fazer várias. Não, não neste momento. Sim. Não neste momento. Ana, deixa eu te perguntar sobre marca pessoal verdadeira, que é o que eu enxergo quando eu te vejo. Tu é uma pessoa que passa muita autenticidade, assim. Muita. Né? A gente, assim como quando tu chegou aqui, que daí tu comentou do salão, pô, eu queria também esse negócio, e eu tenho não sei o que, me ajuda aqui no meu cabelo. Tu é assim, eu te vi assim nos lançamentos, e eu te vi assim na escrita. A gente consegue ver, né? Essa coisa de tu trazer quem tu és, tá ali, pro bem ou pro mal, Uhum. mas essa é a verdade, né? Uhum. E isso é uma construção de marca que é uma busca, eu acho que geral, as pessoas gostariam que fosse assim nas suas histórias, né? E nem sempre a gente consegue que seja, porque existem várias outras coisas que só a sociologia explica, Uhum. né? E cultura e tudo mais, para que a gente às vezes não consiga chegar nesse patamar. Eu te pergunto, se tu fosse falar sobre marca própria, marca autêntica, para a construção dessa marca pessoal que hoje tu trabalha para ela, tu não trabalha para ninguém, e sim para ti, para essa tua marca, que é a Ana Cardoso. Como é que constrói isso de uma forma verdadeira para que ela seja perene, para que ela seja forte? Acho que a gente vive num mundo tão em transformação que nenhuma marca ela pode ser estanque, né? Então, assim, mesmo uma empresa, ela precisa entender que o mundo está mudando e tem que ir se adaptando. E quando a gente fala de marca pessoal, se alguém chega para mim e fala assim: Ah, mas há 5 anos tu não era assim, tu falava tal coisa e outra coisa, eu falo assim: Graças a Deus. Cara, que bom que eu mudei, que eu fui me adaptando e, tipo, e é inevitável, porque eu não sou um objeto, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano vivo que vai aprendendo ou vai se magoando para o bem ou para o mal. É, manter a autenticidade, eu acho que é um grande desafio e eu nem saberia te dizer exatamente, né, o que é autenticidade. Eu sei que tem coisas que nos incomodam, tem coisas. Eu lembro que tinha uma época que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E as pessoas falavam, mas o que é a tua paixão? Tu tem que fazer o que tu ama. Eu falava, gente, mas eu gosto de várias coisas, eu não sei o que eu amo, mas eu sei o que eu odeio. Tipo, tem coisas que eu não suporto. Então, essas coisas eu não vou fazer. Ou tudo que eu fizer vai ser meio para mitigar essas coisas que eu não gosto na sociedade. E tem um preço, né? É difícil, assim, a gente ser autêntico. Eu não sei, eu sou muito transparente, assim. Eu não consigo falar sobre uma coisa que eu não gosto e fingir que eu gosto, sabe? É, às vezes me coloca num lugar, uma saia justa, mas normalmente me coloca, e com o passar dos anos, me coloca num lugar muito bom, cercado de amigos que sabem exatamente quem eu sou e que gostam de mim pelo que eu sou, né? Porque deve ser muito ruim a gente ter que ficar o tempo todo fingindo e performando, né? Imagina assim, como se tu fosse uma marca. Tu tem uma empresa, né? Tem uma marca que vende um produto que tu não consome. Isso no acumular dos anos deve ser muito complicado, né? E agora que a gente fala em marca pessoal, eu acho que a gente tem que ser autêntico para a nossa vida fazer sentido, para o nosso dia ser bom, para a gente sentir uma vida que a gente tem uma vida produtiva, para principalmente nos momentos cansativos e difíceis, a gente pensar, não. Mas eu vou fazer, né? Agora tá difícil, mas, cara, isso é importante, eu gosto disso. E assim, te ouvindo falar, né? Eu tô pensando desse caminho para tu chegar aí. Foram vários livros e eu tenho certeza que no primeiro talvez tua turnê não fosse tão grande, né? Tu ganhou, a tua marca pessoal se fortaleceu num nível que hoje tu consegue realmente lançar e fazer um trabalho muito consistente, né? Em cima do que tu produz, né? Em cima do que tu faz. E como é que foi isso no início, considerando que essa marca teve um processo de construção, né? Teve um processo. Ou tu saiu arrasando no primeiro?
Então, eu acho que a minha história não é o padrão, porque eu entrei na literatura. Eu surfei o último grande tsunami da literatura, que era ali 2016, uma época com livrarias enormes nos shoppings. E a minha editora fez grandes lançamentos, com grandes tiragens. Então eu chegava no shopping, tinha a capa, a vitrine inteira da livraria com o meu livro. Isso é uma realidade que não existe mais. Não existe mais. Que pena, né? Então, assim, eu comecei com o pé direito e até fiquei meio mal acostumada, porque, né, meu primeiro livro vendeu muito. Hoje em dia, cara, eu tenho muitos amigos que fazem muito sucesso, ganham muitos prêmios, vendem muito mais livros, publicam em editoras que eu adoraria estar, mas não ficam entre os mais vendidos. O mundo, a literatura, quem consome livros mudou muito. Se tu pega os mais vendidos, são livros assim que eu não leria, sabe? Ou, enfim, né? O mundo em transformação, a gente tem que se adaptar. Então, mas com certeza existe uma construção de uma carreira. Tu não pode lançar um livro e pensar, não, eu quero ser escritor, eu gosto disso, mas simplesmente eu não vou lançar nada nos próximos X anos, ou não vou escrever nada numa rede social. Hoje em dia, cara, a rede social é um canal que a gente tem. Então, assim, é uma forma de a gente se comunicar com o mundo. Às vezes, quero ficar um mês, dois, sem postar absolutamente nada. Ah, eu me reservo esse direito sim, porque é cansativo. Posso ficar um ano, dois, três? É melhor não, né? Se a gente na vida quer ficar recluso um pouco na vida social também, né? É, com certeza. Me diz uma coisa sobre a Ana Palestrante. A Ana Palestrante, da onde? Acho que desde que eu virei mãe, eu comecei a receber, talvez, né, porque eu já tinha aquele blog, já escrevia um pouquinho sobre maternidade, eu comecei a receber convites para palestrar. E eu lembro que os primeiros convites eram: ai, você pode falar sobre carreira e maternidade? Eu falo, gente, mas eu sou um fiasco. Como pela carreira e na maternidade? Eu não me sentia É à tudo novo vontade. para mim. Eu não acho, para mim não tava fácil a equação. Então eu resisti muito para dar a minha primeira palestra. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei foi no Vila Flores, né, que é um espaço cultural aqui em Porto Alegre, num evento chamado Creative Mornings, que é assim, são os cafés da manhã com palestras inspiradoras, que uma amiga me convidou, e eu estava numa época estudando umas coisas filosóficas e me envolvendo com um monte de projeto, eu pensei, cara, será que eu consigo amarrar tudo isso? Ia lançar meu primeiro livro, eu pensei, eu vou contar toda essa trajetória aqui, e vou terminar a palestra já para divulgar meu primeiro livro. E foi muito legal, assim, me surpreendi demais. E a partir dali eu comecei a dar palestras. Eu agora até tô com planos de não dar palestra no próximo ano para me dedicar mais à literatura, porque realmente escrever é um processo solitário, silencioso, e não dá para escrever um romance no Não aeroporto. combina. Não, né? Atenção, passageiros, a última chamada não dá, gente. Então, assim, Por isso que nos filmes a pessoa vai lá e aluga uma casa nas montanhas. isso. E vai Mas escrever. essa pessoa não Aquilo tem é um filho. sonho, essa pessoa não tem filho. Não tem empresa, né? É. Essa pessoa. Eu quero te colocar a última pergunta, porque já tá todo mundo me olhando aqui. Eu conversaria de novo. Eu tinha certeza que a gente ia Mas passar o depois tu tempo. Eu tinha edita, certeza. tá, Ju? Tu tira assim umas Ai, partes não muito legais, Antônio, não umas tira nada, não bobagens. tira nada. Deixa tudo, quem quer, né? Tenho certeza que tem gente super afim de ouvir o papo com a Ana. Eu tô pensando aqui, eu tinha mais perguntas pra ti, tá? Eu tentei várias vezes pescar, porque eu fiz realmente um trabalho, modéstia à parte, rico, de pesquisa tua, e eu tenho várias perguntas, vou te passar depois pra gente seguir esse papo, eu e tu. Mas assim, sobre o teu livro que eu ainda não li. A Mulher que Atravessa a Ponte. É um livro de travessias, isso eu consegui ver em alguns resumos na internet, que fala de, enfim, de travessias para mudar o rumo da vida, né? E aí eu te pergunto, Ana, que ponte tu ainda quer atravessar, que tu não tenha atravessado? Agora eu vou comer o amendoim. Ai, agora! Eu também. Eu não Ajudar, fica à sei, eu vontade. não sei.
eu acho que talvez essa ponte que é poder me dedicar mais com tranquilidade à literatura, inclusive porque as minhas filhas estão maiores. Então, eu planejo para o ano que vem ficar mais tempo em casa, fazer yoga todo dia, né? Como tudo corre todo dia. Esse foi um ano que eu não consegui ter uma rotina de absolutamente nada. Talvez de tomar 2, 3 litros de água por dia. E, sabe, fica difícil ter uma rotina. É muito interessante. Eu escutei histórias magníficas. Eu vivenciei coisas, situações maravilhosas que eu jamais teria vivenciado se eu não tivesse atravessado essas pontes aéreas, né? E estradas também, e ter ficado só na minha casa. Porém, agora eu tô num momento que eu quero me recolher um pouco para botar isso no papel, para organizar as ideias, porque quando a gente vive sempre também em movimento, parece que a gente não consegue nem absorver, né, esse fluxo todo. E a produção do escritor não é se movimentar todo o tempo, né? Sabe, acho que prejudica bastante. Mas para divulgar faz parte, né? Não sou uma Helena Ferrante, não sou uma escritora misteriosa que vou ter eleitor. Olha, tu não é Helena Ferrante, tu é né? Ana Cardoso, mas é boa. Vou ter É boa. leitores, independente de qualquer coisa. Mas É obrigada, vou boa, aceitar o muito fã, elogio. muito fã. Eu fui realmente presenteada com o teu contato, com o teu livro, que eu, de novo, tive o privilégio de ler antes do lançamento. Enfim, eu cheguei lá, estava todo mundo convidado a ler o livro e eu já tinha lido. Eu pensei, nossa, eu sei falar sobre ele, né? Eu sei debater sobre ele, eu conheço ele, eu conheci as entranhas do teu pensamento ali. E fez muito sentido para mim, assim como todo o teu trabalho. E um prazer conhecer a mulher, a mãe das meninas, né? A esposa do Piangers, que não sei se todo mundo conhece, a gente ouviu o Piangers na TV, no rádio, né? E na TV porque tinha o vídeo, né? Depois teve o videocast. Mas, enfim, eu queria muito conhecer a Ana. E foi um prazer te ter aqui. Obrigado pelo teu tempo, por ter guardado um pedacinho de Porto Alegre para nós. Um prazer para mim e para a Gamide, enfim, estar te recebendo aqui. E eu estou louca para ler os próximos, porque tu és uma escritora que me inspira. E uma mulher. Então, obrigada, Ana, por ter vindo, tá? Obrigada, Ju, adorei. Tá. Então, um beijo, gente. Vou de novo agradecer o apoio para vocês. Vocês estão me olhando, mas eu não preciso de gente para me lembrar, tá? Deva Cavana, vocês são maravilhosos e já ficou a encomenda que as próximas entrevistas do pessoal quer um trato também. Cabelo, maquiagem. Isso, gente. Então, quem foi pro front hoje com a gente foi a Ana Cardoso. Um amor de pessoa, uma delícia de conversa. Beijo.